Doors creak and the tombstone quakes. Happy house materialize. Grim gritty ghosts come out to socialize. Fala, seres humanos que respiram oxigênio, tudo bem com vocês? Hoje, a pedido de uma inscrita aqui do canal, eu vou falar sobre uma história que talvez já more no seu imaginário, mas que talvez você não conheça tão bem. Essa história talvez não esteja tão esclarecida na sua cabeça. A história de um médico e um monstro, que quando você conhece mais a fundo a cultura pop, você acaba notando que ela está em todo lugar. Então eu vou falar dela hoje. Em Londres, durante um passeio, Richard Enfield narra a seu parente, o advogado Gabriel John Utterson, um estranho encontro com uma figura sinistra chamada Mr. Hyde. Utterson se preocupa, pois recentemente seu cliente, o respeitável médico Dr. Henry Jekyll, tornou Hyde o beneficiário de seu testamento. Alguns dias depois, o advogado consegue se encontrar com Hyde e fica impressionado com sua feiura. Após um jantar na casa de Jekyll, Utterson discute o assunto com o médico, mas este garante que está tudo sob controle e não precisa se preocupar. Um ano depois, Hyde espanca um homem até a morte com uma bengala que Utterson presenteará a Jekyll. Acontecimentos estranhos se sucedem, culminando com a reclusão de Jekyll em seu laboratório. O mordomo pede socorro a Utterson e os dois arrombam a porta do laboratório. Lá encontram o corpo de Hyde usando as roupas de Jekyll e uma carta deste explicando todo o mistério. Na carta, Jekyll explica que na tentativa de separar seu lado bom dos impulsos mais sombrios, descobriu uma poção que transforma periodicamente numa criatura, sem quaisquer escrúpulos. Mr. Hyde. No início, Jekyll se deleitava com a liberdade moral que tal ser possuía, mas com o tempo ele perdeu o controle sobre a transformação, o estoque da poção se esgotou e ele não estava conseguindo obter ingredientes certos para recriá-la. E o médico sabia que da próxima vez em que se transformasse no monstro, não haveria mais volta. O Médico e o Monstro é uma novela gótica com elementos de ficção científica e terror, escrita pelo autor escocês Robert Louis Stevenson e publicada originalmente em 1886. A obra é conhecida por sua representação vívida do fenômeno de múltiplas personalidades, quando em uma pessoa existem tanto uma personalidade boa quanto uma má, ambas muito distintas uma da outra. Foi um sucesso imediato e uma das obras mais vendidas de Stevenson. Adaptações teatrais começaram a ser encenadas em Londres um ano depois. A partir de então, o livro inspirou a realização de diversos filmes e peças. O aclamado autor da literatura de terror Stephen King considerou a obra como um dos 3 grandes clássicos do gênero, sendo os outros 2 Frankenstein e Drácula. Inclusive, a história ganhou um musical na Broadway chamado Jekyll Hyde. E claro, como foi dito antes, muitos filmes. O primeiro filme que nós vamos falar aqui foi um filme perdido do Murnau. Após um pequeno fragmento do filme e o roteiro original se encontrarem a salvo na biblioteca do cinema alemão. As cópias do filme original foram destruídas a pedido da família de R.L. Stevenson. Assim como ocorreu em Nosferatu, Murnau não conseguiu a autorização para rodar o filme, pois nos Estados Unidos já iria ser feita uma versão de O Médico e o Monstro. E Stevenson não queria tirar as atenções da versão americana. Irritado, Murnau decidiu rodar o filme mesmo assim, simplesmente mudando o nome dos personagens. Dr. Jekyll vira Dr. Warren e Mr. Hyde vira Mr. O'Connor. Contudo, não adiantou.
Stevenson entrou com um processo e as cópias do filme foram destruídas. Segundo, o cientista filantropo testa fórmula em si mesmo com o intuito de provar que os instintos benévolos e malévolos de uma mesma pessoa podem ser retidos em um corpo diferente. Entretanto, com o passar do tempo, o avatar de sua maldade, sob o nome de Mr. Hyde, passa a dominá-lo por completo e fazer mal contra todos os que estão ao seu redor. Terceiro filme. A Londres vitoriana é palco para uma das versões mais bizarras de Jekyll Hyde. Frederick March incorpora tão veemente o papel do homem-monstro que o coloca como a melhor interpretação do personagem de todos os tempos. A maquiagem impressiona e a representação da época também. Um clássico para ser guardado para sempre. 4. Em Londres, o médico e pesquisador Harry Jekyll crê que bem e mal existem em todas as pessoas. Jekyll tem muita determinação para provar sua teoria, que é criticada por quase todos que conhece, inclusive Charles Emery, o pai de sua noiva Beatrice. Após trabalhar incansavelmente em seu laboratório, Jekyll elabora uma fórmula não querendo colocar em risco a vida de ninguém. Ele mesmo bebe. Com o resultado, seu lado demoníaco é revelado, que ele chama de Mr. Hyde. Mas o pior ainda estava por vir, pois inicialmente Jekyll acreditava poder controlar as aparições de Hyde, mas logo ele veria que estava totalmente enganado. Quinto, o filho do famoso Dr. Henry Jekyll está determinado a provar que a reputação de seu pai foi injustamente merecida. Ele se propõe a desenvolver a fórmula de seu pai a fim de provar que ele era um cientista brilhante em vez de um monstro assassino. Gloria Talbot é Janet, filha do terrível Dr. Henry Jekyll, noiva de John Agar. E durante seu aniversário de 21 anos descobre que talvez tenha herdado de seu pai uma loucura que se desenvolve em noites de lua cheia e começa a acreditar que talvez seja culpada de uma série de assassinatos que vem ocorrendo na região. Mas nem tudo é o que parece. Henry Jekyll sempre foi o estranho e desajeitado, relegado e espera por seu convite para participar de uma vida que nunca chegou. Até descobrir uma fórmula médica desenvolvida por um tio morto que alegava transformar um homem tímido em um corajoso e destemido. Oitavo, o professor Fabius encontra uma maneira de transferir sua personalidade para outra pessoa. Ele transfere para o corpo de Giacinto Floria, um bom professor em uma faculdade de mulheres. O pobre Giacinto se torna um maníaco sexual para a perplexidade de sua namorada Mafalda. É uma versão bem distorcida da história. O professor Fábio realiza um experimento no gentil professor Floria, de personalidade tranquila, e o torna um sedutor lascivo de estudantes. 11º. A jovem Melissa é convidada a passar o feriado de Natal no castelo de seu tio, o Dr. Conrad, mas o clima que ela encontra não é nada festivo. Seu tio tem um comportamento frio e furtivo e sua tia Ingrid está constantemente embriagada. A curiosidade de Melissa é despertada por uma foto do seu falecido pai, do qual ela nunca soube. Investigando o caso, ela descobre que seu tio é um discípulo do Dr. Louco Orloff e controla por ondas de rádio um assassino ressuscitado que usa como arma de vingança. 12º. Essa adaptação feita para a televisão não perde tempo com preliminares. Nos primeiros 15 minutos, o Dr. Henry Jekyll já experimenta em si mesmo uma mistura que ele libera sem inibições suas inclinações selvagens. Na busca pelo elixir da vida eterna, o Dr. Henry Jekyll começa a usar hormônios femininos retirados de cadáveres frescos fornecidos por Barker e Harry. Este tem o efeito de alterar não só o seu comportamento para pior,
mas também de mudar o seu gênero. Totalmente distorcida essa versão, a gente vê que conforme foi passando o tempo, as pessoas começaram a inventar umas coisas bem doidas, transformando em uma linda, porém diabólica mulher. Olá, Paula Bracho, tudo bem? Mais uma refilmagem do clássico de R. Stevenson. Dr. William Jekyll é um brilhante cientista cujas teorias revolucionárias sobre a natureza da maldade humana lhe renderam escárnio dos cantos mais conservadores de sua profissão. O médico devotado desenvolveu um soro que isola e identifica a parte do cérebro que produz o comportamento violento e está trabalhando em outro produto químico que irá bloquear todos os desejos antissociais, efetivamente curar o mal de uma vez por todas. Bom, mas para não se tornar monótono, eu vou parar de citar filmes e sinopse de adaptações por aqui, até porque existem muitas mais adaptações dessa história. Porém, eu vou deixar o link de onde eu pesquisei todos esses filmes e que tem muitos outros lá, para vocês também poderem dar uma procurada, ver o que vocês acham. Bom, sobre séries. Jekyll e Hyde é uma série britânica de fantasia que combina diversos elementos de horror e ação para contar sua história. Ela foi ao ar pelo canal ITV entre outubro e dezembro do ano passado. O ano passado nós deixamos aqui qual que foi o ano passado, né? Porque fica meio em aberto. Contando com 10 episódios de quase 50 minutos cada. O escritor e autor inglês Charlie Higginson foi responsável pela adaptação e escreveu metade dos episódios. Na produção da série, a concorrente da BBC não é tão sofisticada na ambientação e muito há de ser revelado. Outra série que o Mr. Hyde e o Dr. Jekyll são citados é Once Upon a Time. Mr. Hyde, anteriormente conhecido como Warden, é um personagem em Once Upon a Time. Ele estreia no 22º episódio da 5ª temporada e é interpretado pelo ator convidado Sam Wintour. Mr. Hyde é baseado no personagem de mesmo nome. O Sr. Hyde é muito mais forte do que um humano normal e parece ser invulnerável à maioria das formas de magia, embora formas diretas de magia como fogo ou rajadas de energia não possam prejudicá-lo. Ele ainda pode sentir dor por ser estrangulado por telecinese, embora isso não possa matá-lo. Dr. Jekyll menciona que o bastão é a única arma que ele viu que pode derrubar o Sr. Hyde. E bom, gente, no geral é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi todas as informações que eu consegui a princípio sobre essa história. Porém, eu ainda vou pesquisar e vai ter várias anotaçõezinhas nesse vídeo. Vocês podem dar uma olhada que vai estar por aí. Mas, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal, porque de vez em quando a gente tá falando sobre histórias como essa. Ativa o sininho das notificações para você receber mais vídeo. Deixa um comentário aí para dizer se você gostou ou não, o que você achou dessa história, se você já conhecia essa história. É isso e tchau!